Boa tarde, pessoal. Então, vamos dar seguimento, dar sequência ao nosso estudo da carta de Paulo aos Efésios. E hoje nós estaremos entrando no capítulo 2, né? Para você que não assistiu ainda, tem os outros dois vídeos. O primeiro vídeo do contexto histórico da cidade de Éfeso e o segundo vídeo falando do capítulo número 1. Agora nós vamos entrar no capítulo número 2, né? A carta de Paulo aos Efésios terminou. Então, no finalzinho do capítulo 1 ali, a gente viu que no versículo 23, né, diz a qual, vamos ler o 22 ali, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aqui então está falando que a igreja é a plenitude de Cristo, né? Alguns estudiosos falam e são enfáticos em concordar nesse ponto de que a carta de Paulo aos Efésios e a carta aos Colossenses são cartas que revelam o propósito eterno de Deus de uma maneira muito clara, de uma maneira muito sublime, né? Enquanto a carta de Paulo aos Colossenses fala sobre o mistério de Deus, ele diz assim, ó, Deus tinha um mistério. E qual é esse mistério? Cristo. Esse é o mistério de Deus, que esteve oculto, né? Cristo é o mistério de Deus revelado ao mundo. E a carta de Paulo aos Efésios fala agora do mistério de Cristo, né? Então, Efésios mostra qual é o mistério de Cristo, a igreja. Olha que interessante isso. Enquanto a carta de Colossenses fala que Cristo é o mistério de Deus, também revela que tudo aquilo que o ser humano pode ter de Deus está em Cristo. Toda sabedoria, amor, poder, toda ciência, todo conhecimento de Deus está em Cristo. Tudo aquilo que o homem pode ter de Deus está em Cristo. Da mesma forma, agora em Efésios, Paulo explica que tudo aquilo que o homem pode ter de Cristo está na igreja, né? Está no seu corpo, né? Então, lá no capítulo 2 começa dizendo sobre... Agora, vamos entender o contexto, né? No capítulo 1, Paulo fala sobre o projeto de Deus. Qual era o propósito de Deus? O que Deus fez, né? Qual era o projeto de Deus? Eu falei das bênçãos espirituais, né? De tudo aquilo que Deus sonhou, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, né? Então, o que Paulo agora está falando no capítulo 2? O histórico, né? De como Deus colocou em prática esse plano. Né? Então, nós vamos ver aqui no capítulo 2 os verbos no passado, no presente e no futuro, né? Coisas que nós éramos, coisas que Deus está fazendo e coisas que nós seremos, né? Então, é interessante nós prestarmos atenção nesses três tempos verbais. Começa o capítulo 2 falando assim, ó. Ele lhes deu vida. Olha, interessante. Deu, está no passado, né? Então está dizendo que Deus nos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Olha que interessante. Muitas vezes a gente usa a expressão, né? Eu aceitei Jesus, né? Mas a Bíblia está falando que nós estávamos mortos. Então, como que a gente aceita alguém? A gente também fala que, eu encontrei Jesus, né? Na verdade, foi ele que nos encontrou, porque nós estávamos mortos e morto não acha ninguém, morto não está perdido. Deus não estava perdido, melhor dizendo, né? Deus não estava perdido, foi ele que nos encontrou, não o contrário, não fomos nós que encontramos ele. Né? Então veja que interessante isso que mostra essa busca foi de Deus para nós, partiu dele para nós, ele nos encontrou, ele nos amou, ele nos escolheu. E enfatiza muito isso, sobre a obra de Deus se revelar a nós, e não de nós tentarmos fazer algo para conhecer a Ele, para buscar Ele, para tentar achar Ele. Não, Ele nos achou e se revelou a nós, certo? Então aqui nesse capítulo fala sobre, né, os inimigos que nós temos, né? Os inimigos que nós temos, nosso passado pecaminoso e os inimigos que se levantaram e que são nossos inimigos, né? Continuando diz assim, ó, só um ponto sobre essa questão de estarmos mortos. Lá em Gênesis fala que Deus criou o homem, né? E depois que Deus soprou o espírito, o fôlego de vida sobre o homem, aí ele passou a ser um ser vivente, né? Aí ele passou a ter vida. Então, quando fala que nós estávamos mortos, é porque nós estávamos separados de Deus, nós estávamos nós estávamos sem o espírito de Deus, nós estávamos mortos, nosso espírito estava morto, né? E agora ele nos encontrou.
Então, ele nos encontrou e ele nos deu vida quando estávamos mortos, sem merecimento nenhum nosso. Ele escolheu e encontrou nós. Então, hoje, qual deve ser a nossa oração para as outras pessoas? O que difere essas pessoas que estão longe de Deus, ou pessoas que não aceitaram a Jesus ainda? O que difere elas de nós? Difere que nós estávamos no lugar certo e fomos encontrados por Deus. Aonde Ele quis nos achar, Ele nos encontrou e soprou sobre nós, né? Ele simplesmente soprou sobre nós o Espírito Santo. Então, qual deve ser a nossa oração? Deus, assim como tu me encontrou e soprou sobre mim o teu Espírito, encontra a prostituta, Deus, encontra o drogado, encontra, Pai amado, o corrupto, encontra o ser humano qualquer, Pai amado, aquela pessoa. Né? A gente deve orar nesse sentido, para que Deus encontre essa pessoa, assim como Ele nos encontrou. Porque foi uma obra que partiu dele para nós, e não de nós para Ele, né? Então, continuando, diz assim, ó. Nos quais, né, pecado de transgressões, nos quais vocês andaram noutro tempo, ó, passado ainda, segundo o curso deste mundo. Olha que interessante. Aqui Paulo ele diferencia os três inimigos, nossos três inimigos, o mundo, né? Depois ele fala do príncipe da potestade do ar, que é o diabo, né? Então ele fala dos nossos três inimigos, o mundo, o diabo, e depois ele continua falando, lá no versículo 3, entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne. Olha que interessante. Três esferas, três inimigos. O mundo, o diabo e a carne. São três inimigos diferentes e nós temos que ter estratégias para lutar contra cada um deles, né? Então aqui Paulo revela esses três inimigos diferentes. Depois, ali no final do versículo 13, eu achei interessante a gente falar sobre a parte que diz assim, ó, éramos por natureza filhos da ira. Né? E talvez isso pode chamar a tua atenção, como assim filhos da ira, né? Nós éramos filhos da ira de Deus. O que é a ira de Deus? A Bíblia fala que a ira de Deus foi sobre Jesus, né? Mas o que é a ira de Deus? A ira de Deus nada mais é do que a separação total de Deus, do ser humano de Deus. É a retirada do Espírito do homem, Espírito Santo de Deus da pessoa, né? Então, hoje, quando nós entendemos que nós nascemos, nós fomos filhos da ira, quer dizer que nós nascemos em pecado e nós nascemos completamente separados de Deus. E nós somos aproximados por meio de Cristo. Por meio de Cristo nós recebemos, lá no capítulo 1, nós aprendemos que nós recebemos o Espírito Santo como um dom, através de Jesus Cristo, né? Então ali nós fomos ressuscitados. Agora nós não somos mais filhos da ira, nós somos filhos da graça agora. Amém? Continuando, depois do versículo 4, diz assim, ó, mas Deus, sendo rico em misericórdia, lembra que nós falamos sobre a riqueza da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Depois fala ali que nos deu vida. E continuando no versículo 7, diz assim, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza de sua graça. Olha só, de novo, falando do tamanho da riqueza da graça de Deus, né? E aí no versículo 8 fala uma coisa muito interessante, que diz assim, ó, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. Olha que interessante o versículo 8. Isso, vocês são salvos pela graça, né? Pela graça vocês são salvos. Lembra que eu falei da questão do tempo verbal? Que ali nós temos o passado, o presente e o futuro. Mas essa parte, essa locução verbal que tem ali da questão do pela graça, vocês são salvos. Olha que interessante. O primeiro ponto que fala sobre a graça ali é que nós somos salvos. Ali não está falando que pela graça vocês foram salvos, ou pela graça vocês serão salvos. Está escrito ali, pela graça vocês são salvos. Né? O que isso representa para nós? Representa que a salvação ela é um processo contínuo. Ou seja, nós fomos salvos no momento em que fomos encontrados por Cristo, nós fomos salvos, nós seremos salvos e nós estamos sendo salvos. Lá em Filipenses 2:12, é aqui o livro do lado de Efésios, eu vou ler junto com vocês, e fala assim, ó, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, olha o que Paulo fala, desenvolvam a sua salvação. Olha que interessante isso. Desenvolvam a salvação. Tá, mas eu não fui salvo. Não é pela graça. E o que eu tenho que fazer então? Primeiro ponto. É pela graça.
Não envolve o meu merecimento, não envolve o meu mérito, é pela graça. Isso tem que ficar bem claro. Pela graça de Deus, não pelas minhas obras, não pelo meu merecimento. Eu não fiz nada para merecer ser salvo. É pela graça de Deus. Porém, Paulo fala assim, ó, vocês agora desenvolvam a salvação de vocês. Como que nós vamos desenvolver isso? Andando, olha, depois lá que fala no versículo 8, no versículo 9, no versículo 10, perdão, diz assim, ó, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, tudo agora que nós fazemos, né, em obediência a Cristo, nós não fazemos mais com a ideia de ser salvos, nós fazemos com a ideia de ter sido salvos, e por nós termos sido salvos, agora nós andamos de acordo com aquilo que Jesus ensina, certo? E olha que interessante, lá no versículo 10 assim, ó, pois somos feitura dele. Né? Quando a Bíblia fala em feitura dele, o termo original aqui é poema, né? Que significa poesia. Olha que interessante, aqui está falando que nós, a igreja, somos a poesia de Deus. Olha que interessante isso, né? Nós somos o poema de Deus, né? De tão sublime que é, no propósito de Deus, a igreja, né? E continuando depois do versículo 11 em diante, ele fala sobre a união dos gentios e dos judeus. Naquela época, os judeus e os gentios eram inimigos irreconciliáveis, eles não se davam, né? Então ali ele está falando que Jesus, vamos ler lá no versículo 12, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Lembrando que essa igreja de Éfeso, eles eram gentios, né? Ele está se direcionando aos gentios nesse momento aqui. Então ele está falando assim, ó, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. No tempo, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Olha o que ele está falando, vocês que antes estavam afastados, agora foram aproximados. Já aconteceu, né? Coisas que já aconteceram, né? Então é interessante que quando for ler ali, vai sublinhando os termos que estão no passado, os termos que estão no presente, os termos que estão no futuro. Você vai ter um entendimento, você vai ficar muito alegre, né? Você não é mais aquilo que você era. Você é o que a Bíblia diz que você é, né? Guarde isso. Leia o capítulo 2 de Efésios e você vai entender muito maior aquilo que Cristo já fez, aquilo que Deus já fez através de Cristo, aquilo que Ele está fazendo e aquilo que Ele ainda vai fazer. Né? Então Deus reconciliou em um só corpo, né, dois povos, para que agora tanto os judeus quanto os gentios sejam um só corpo, né, uma só igreja. Olha que interessante isso. Os judeus eles se consideravam melhores do que os gentios. Né? Quando na realidade eles, pelo fato dos gentios estarem separados e afastados da aliança de Deus, deveria fazer com que os judeus tivessem misericórdia deles, intercedessem por eles. Deus, né, acha eles, assim como tu fez uma aliança conosco, faz uma aliança com eles. E é assim que nós devemos nos portar hoje. O fato de estarmos dentro de uma igreja, templo, entre aspas, né? O fato de nós termos sido achados por Deus não nos faz melhores do que ninguém. Pelo contrário, nos faz pensarmos que essas pessoas que, assim como nós antes estavam perdidas, precisam ser encontradas. Essas pessoas precisam ser achadas. E isso faz com que nós tenhamos que nos motivar mais e orar a Deus, acha essas pessoas, encontra elas, nós não somos melhores do que elas, nós simplesmente, fomos achados por Deus. Então que a nossa oração seja para que essas pessoas também sejam encontradas por Deus. Depois, lá no finalzinho do capítulo, diz assim, no versículo 20, no versículo 19, assim, vocês não são mais estrangeiros, vocês não são, agora é presente, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós somos membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O que é os fundamentos? Os apóstolos e profetas foram pessoas utilizadas por Deus, usadas por Deus, para lançar esses fundamentos, essa doutrina que nós estamos entendendo agora. E o que é esse fundamento? Continua ele dizendo assim, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra fundamental, o fundamento, a pedra angular, né? A base. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Olha que interessante,
esse símbolo que ele usa aqui como santuário, né? Nos tempos mais antigos, nós sabemos que todos os templos e santuários dedicados a algum deus pagão, a algum outros deuses, o que havia dentro daquele templo, dentro daquele santuário? A imagem daquele deus. Olha que interessante. E Paulo termina o capítulo 2 falando que nós também estamos sendo edificados, né? A Bíblia inúmeras vezes fala que nós somos templo do Espírito Santo. Então pensem comigo, o que Deus colocou dentro desse templo? A sua imagem. Lembra lá em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então Deus colocou dentro de nós a imagem dele. Não esqueça disso. Você possui dentro de ti, a imagem de Deus. Então, que o Espírito Santo venha fazer com que essa imagem cada vez mais venha aumentar e que nossa vida agora venha tomar forma dessa imagem. Que nós venhamos agora experimentar cada vez mais a nos tornarmos parecidos com Jesus. Amém? Deus te abençoe. E essa foi a porção de hoje. Espero que tu tenha sido edificado. Até amanhã, ou melhor, até hoje, né? Às 23 horas nós temos uma oração em conjunto. Então, que Deus te abençoe aí. Um abração. Tchau, tchau.